Graças e paz, queridos. Eu mais uma vez quero agradecer a Deus por essa bondade do Senhor me dar o privilégio de estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Mais uma vez externar aqui a minha gratidão ao pastor Marcos, à pastora Manu. Obrigado pelo cuidado todos esses dias. É sempre um privilégio, um prazer, e um prazer com P maiúsculo estar com vocês. Todos os dias, sempre que passo por aqui, Deus me dá o privilégio de ministrar à tarde ou à noite. E hoje é um privilégio estar com vocês nessa manhã. E eu confesso, há uma graça de Deus sobre nós. Quando o pastor me fez o convite, eu sempre tenho por hábito perguntar sobre o tema. E o pastor disse: nós estamos trabalhando sobre a temática de alinhamento. E eu pedi a Deus um direcionamento, e eu quero convidá-los, abram a Bíblia no Salmos de número 51. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 51, a partir do verso 10, e depois eu quero ler com você um versículo de 2 Samuel, capítulo 11. Salmos de número 51, a partir do verso 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Som. Glória a Deus. Eu quero pedir agora, se o telão puder vir na projeção comigo, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. E vocês vão entender o porquê das duas leituras. 2 Samuel capítulo de número 11, verso de número 1. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Podemos assentar. Pela companhia da leitura, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, nos dando uma boa palavra. Queridos, como eu disse a vocês, eu estava pedindo a Deus um direcionamento para ministrar nesta manhã sobre essa temática de alinhamento. E o primeiro texto que saltou da Bíblia e tomou o meu coração foi o Salmos de número 51. O Salmo de número 51 é um salmo de penitência, é um salmo de confissão de Davi. E por que é que Davi escreve os Salmos de número 51? Porque Davi havia passado por um processo muito doloroso. Quando nós lemos os Salmos de número 51, nós percebemos um Davi que está completamente alinhado com a vontade de Deus. Mas se Davi de fato está passando por esse momento de alinhamento, é porque em algum momento da sua trajetória, Davi estava desalinhado. E eu sou muito apaixonado por história bíblica, e sempre quando leio um texto eu procuro voltar na história para compreender.
E eu estava lendo o texto de 2 Samuel, e foi o texto que o Senhor me trouxe algumas chaves, porque nós pregamos muito sobre Davi, um homem que venceu os gigantes, e dificilmente nós falamos sobre os gigantes que venceram a Davi. É muito importante pontuar o nosso momento de glória, o nosso momento de alinhamento, mas é preciso entender que todos nós passamos por um processo na vida de desalinhamento. E o versículo de Samuel que nós lemos, o primeiro versículo diz que era um período em que os reis precisavam estar na guerra. Alguém que é rei tem uma responsabilidade de certo tempo do ano. O rei deveria ir para a guerra, também para uma batalha. Mas o texto diz que Davi permanece em Jerusalém e envia alguém para que fosse o representar na guerra. O desalinhamento começa quando eu começo a transferir responsabilidades minhas para outras pessoas. Davi era responsável por ir à guerra, mas Davi não vai. Envia um homem para que estivesse o representando na guerra, e este homem tem um nome, e o seu nome é Joabe. Agora, se Davi precisava estar na guerra, significa que ele tem de fato uma certa responsabilidade. Por exemplo, eu não posso vir ao culto, eu não posso ter tal responsabilidade, porque eu tenho uma viagem, tenho uma programação, tenho um compromisso, e eu envio alguém para me representar. Faz sentido. Agora, por que é que eu vou enviar alguém para algum ambiente se eu não tenho nada para fazer? Não faz sentido. Davi então não vai para a guerra. Davi permanece em Jerusalém. E quando ele permanece em Jerusalém, ele tem a noção de que ele precisa estar na guerra, mas não foi. Já que eu não vou na guerra, eu tenho tempo livre, eu tenho tempo vago. E se eu tenho tempo vago, o que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho vago? O texto diz que já era tarde, e Davi vai se levantar do seu leito. Um homem como Davi, com tantas responsabilidades, se levantando num período tarde. Existem pessoas que conseguem se levantar cedo, outras pessoas acabam se levantando tarde demais. E quando já é tarde, Davi se levanta e vai passear pelo Palácio Real. Existe algum problema em passear? Nenhum problema, desde que o passeio não ocupe as minhas responsabilidades, porque em um desses passeios eu posso encontrar com alguma coisa que vai atrair o meu coração. Satanás está rodeando a terra e passeando por ela, e no passeio de Davi pelo palácio da casa real, Davi se depara com uma janela. Não era janela de um quarto, não era janela de uma cozinha, possivelmente a janela de um banheiro. E Davi percebe que naquela janela havia uma mulher, naquela ocasião, que estava se banhando. Quem era ela? Betseba, uma mulher linda, formosa, de boa aparência. E quando Davi percebe que Betseba está se banhando, Davi faz uma pergunta: quem é essa mulher? Porque nasceu no coração de Davi um desejo veemente em conhecê-la. E Davi foi informado. Essa mulher chamada Betseba é casada com Urias, um homem que é heteu, e está na guerra, pelejando pelo seu povo. Davi não se absteve das informações, ele está consciente de quem é Betseba, mas mesmo assim o seu coração deseja, e ele vai consumir um erro. Davi comete o primeiro deslize. Davi agora já está saindo do alinhamento e vivendo uma fase de desalinhamento. Davi agora está vivendo uma fase em que ele vai olhando para essa mulher, o coração deseja e ele cai. Primeiro pecado de Davi, pecado do adultério. Falamos sobre o gigante e não falamos sobre esses detalhes. Davi então deita-se com essa mulher. Quando consome o ato, ele se levanta, vai seguir a sua vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Betseba se purifica da sua imundície e vai seguir a sua vida também. Só que o tempo vai passar, e nesse processo do tempo passar, Davi recebe uma informação: Betseba está grávida. O desespero apareceu. Por quê? Porque ele está desalinhado.
Ele se desespera porque o marido de Betseba está em guerra. Se ele está em guerra há muito tempo e permanece meses, em algumas guerras levava até mais de um ano, como é que essa mulher poderia engravidar? Como é que vai surgir na sociedade? O rei Davi cometeu um deslize, pecou com Betseba. Seria dificílimo para ele. Então o homem, quando está desalinhado, tudo que ele faz é ir ladeira abaixo. Porque se eu cometo um erro, se eu tenho um deslize, vou recalcular a rota e voltar para o caminho normal, perfeito, eu vou entrar num alinhamento. Mas se quando eu erro, quando eu estou desalinhado e tento fazer situações para ocultar aquilo que eu vivenciei, quando Davi ficar sabendo que ela está grávida, o desespero apareceu. Então Davi começa a criar planos para encobrir toda aquela gravidez. O primeiro plano está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 8. Davi disse: eu vou dar um dia de folga para o marido de Betseba. Eu vou tirá-lo da guerra, eu trago para casa, ele está há muito tempo sem vir para casa, ele vai automaticamente se deitar com a esposa. Ao se deitar com a esposa, perfeito, ele se deita com ela e o marido vai pagar pelo pato que está criado, e está tudo ok. Então Davi disse assim no versículo 8: eu vou tirar você, eu estou lhe dando um dia de folga para que você venha lavar os seus pés. Essa expressão lavar os pés é que você possa descansar. Mas o marido de Betseba está tão focado na guerra, que ele se apresenta a Davi e diz assim: Davi, obrigado pelo privilégio, obrigado por essa oportunidade, mas eu não acho cabível a mim, enquanto os meus companheiros estão em guerra, pelejando, eu ir para minha casa deitar-se com a minha esposa. Percebe que esse homem está alinhado, porque quem está em guerra não pode se distrair com outras coisas. Então o marido disse: não, eu não posso descer até a casa. Por quê? Porque se eu descer até a casa, eu vou perder o foco da guerra. Lembra que Davi não foi para a guerra? E quando Davi não vai para a guerra, Davi faz o quê? Tira alguém da guerra. Porque o ser humano tem essa tendência. Normalmente quem está desalinhado quer tirar quem está alinhado de um propósito. Então Davi disse: eu não estou bem, e por não estar bem, eu tiro esse homem da guerra. Mas ele não quis. Então Davi percebeu que o primeiro plano deu errado, frustrou. Versículo 8 de 2 Samuel, capítulo 11, não funcionou, não deu certo o dia de folga. Então Davi disse: perfeito, já que você está em guerra e não quer descansar, pelo menos alguma coisa eu quero lhe proporcionar. Não vá embora, porque antes de você voltar para a guerra, eu quero preparar um banquete para você comer. E se tem uma coisa que crente não rejeita, é o quê? Comida. O homem disse: perfeito, então eu vou ficar. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13. O texto diz que ele vai ficar, ele vai comer. Existia um propósito para aquilo, mas o segredo não era a alimentação, o segredo era a bebida. Ele vai comer, mas ele vai beber. Esse homem se embriaga tanto que ele não consegue descer para casa, ele permanece na porta, embriagado. Então Davi percebeu: primeiro plano, que era dar um dia de folga, não funcionou. Segundo plano, que era dar um banquete para ele comer, para ele se embebedar e descer para casa, também não funcionou, porque ele comeu, se embebedou, mas não desceu para casa. Então Davi disse: já que os dois planos não deram certo, eu preciso fazer alguma coisa que possa interromper, eu preciso ocultar. O que é que Davi faz? Davi, agora de uma forma fria e muito calculista, ele começa a planejar a morte de alguém. Percebeu o que alguém desalinhado vivencia? Alguém que está desalinhado com o reino de Deus, ele consegue ter uma ideia capciosa de planos negativos. E Davi agora vai planejar a morte do marido de Betseba. Dá para entender? Um homem que compõe os mais belos salmos da Bíblia é um homem que, com requintes de crueldade e frieza, planeja e projeta a morte de alguém. Versículo 15, ele vai escrever uma carta
E qual era esta carta? Ele está dizendo na carta o seguinte: você vai colocar Urias na primeira linha para que seja ferido e morra. Como assim, pastor? O rei Davi escreveu uma carta, era uma espécie de certidão de óbito. Sela esta carta, coloca nas mãos de Urias, e Urias não entende. O Davi diz: Urias, já que você vai voltar para a guerra, faça uma gentileza, leve essa carta para o capitão chamado Joabe. Aí o coitado não imagina que ele está levando sua certidão de óbito. Ele chega levando a sua carta, o Joabe, e diz: Joabe, eu venho lhe entregar esse documento que o rei lhe pediu. Joabe abre a carta e faz a leitura para ele. Qual era o pedido de Davi? Coloque ele na primeira linha, para que seja ferido e morra. Por quê? Porque para cada tipo de soldado existe uma fileira. Todos são soldados, mas cada um precisa entender a fileira que eu preciso estar. A primeira fileira é uma fileira de atenção. Se alguém não tem estrutura para a primeira fileira, não pode estar na primeira fileira. A ideia era essa: eu coloco na primeira fileira, ele vai ser ferido e vai morrer. Perfeito. O plano de Davi agora funciona. Por quê? Porque ele foi colocado na primeira linha, na primeira fileira e morreu. Então percebe que Davi está completamente desalinhado, que Davi agora está vivendo um declínio absurdo. Não dá para entender. Alguém que é rei, que tem responsabilidade, se ausenta da guerra, vai, comete o primeiro pecado, cai com Betseba. Ao invés de recalcular a rota e alinhar, não, eu vou criando situações e ele vai se afundando ainda mais. Fez o quê? Folga, não deu. Banquete, não deu. Terceiro plano, homicídio, matou. Cruel, sanguinário, um homem ruim. E aí o que acontece agora, pastor? O homem morreu. Betseba está grávida. Anula a gravidez dela? Não, ela continua gestante. O que é que Davi vai fazer? Segundo Samuel capítulo 11, versículo 27, diz que ele espera passar o luto da morte e vai casar-se com Betseba. Percebeu? Que ele casou-se com Betseba, tomou por mulher e ok. Só que um detalhe do texto diz: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi está fazendo é completamente errado aos olhos do Senhor. Um homem desalinhado, ok. Quando o tempo vai passando, Deus vai sentindo a falta deste homem chamado Davi. Deus começa a dizer: eu estou com saudade de Davi, mas não vejo Davi recalculando rota. Porque volto a bater na mesma tecla, e talvez seja redundância, para que você consiga raciocinar. Se eu errei a rota, eu recalculo e volto. Se eu estou indo para um caminho errado, eu faço a conversão, faço o retorno e retorno para o caminho que é necessário. Mas Davi não. O tempo vai passando, ele vai perdendo a alegria, ele vai deixando de ser alguém feliz, mas não se preocupa em buscar a face do Senhor. Ano se passa e Davi não vai falar com Deus. Já que Davi não vem até Deus, Deus cria uma situação para chegar até Davi. E Deus diz: já que você não veio, eu vou chegar até você. Eu estava esperando da sua parte um alinhamento, mas já que você quer permanecer desalinhado, para não te perder, eu vou te parar. Porque no reino de Deus é isso. Se eu não paro, Deus cria uma situação para me parar. Se eu não consigo parar, Deus vai criar um cenário para que eu pare. E Davi não sentia mais alegria, não tocava harpa, perdeu a alegria da salvação, porque o pecado tem essa essência de ir minando de alguém aquilo que ele tem de mais especial, que é a presença de Deus na vida.
O que um homem tem na sua vida não se mede pela sua condição monetária, porque tem pessoas bilionárias e ausentes da presença de Deus. O maior privilégio que alguém pode ter é dizer: eu estou alinhado, porque eu carrego sobre a minha vida a presença do Espírito Santo. Mas Davi não foi. Davi, você não foi? Não. Você está desalinhado? Estou. Eu preciso te alinhar. Estou esperando você chegar. Já que você não vem, então eu vou chegar até você. Aí depois, na sua casa, como uma tarefinha de casa, você vai ler 2 Samuel capítulo 12. Lá você lê. Eu vou destrinchar a história para você entender. Deus envia um profeta até Davi. Quando Deus envia um profeta até Davi, Davi automaticamente pode se assustar ao ver o profeta chegando. Porque quando um profeta chegava, o negócio era para resolver situações. Então Davi está tranquilo, porque acaba de receber um profeta. E Natan vem de uma forma muito doce e muito sutil. Porque se Deus consegue falar com alguém, se Deus deseja falar com alguém, Deus tem as suas formas de tratar. Imagina Davi sentado junto com o profeta, e eles tomando café, comendo, conversando. E de repente Natan diz assim: Davi, eu posso lhe contar uma história? Davi diz: é claro, me conte uma história. Que bom ouvir uma história do profeta. Conta para mim uma história. Aí Natan diz assim: Davi, havia um homem rico e havia um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitos animais, muitos gados. Mas o homem pobre tinha somente uma ovelha, um animal. E chegou um viajante na cidade. E esse viajante chega na cidade. E quando ele chega na cidade, o viajante estava com fome. Sabe o que fizeram, Davi? Tiraram a única ovelha, o único animal que esse homem pobre tinha. Mataram para entregar ao viajante. Davi, esse homem é muito mau, não é? Davi diz: sim, esse homem é mau demais. Porque Davi não entende que o personagem da história é ele. Aí o profeta diz assim: me diga o seguinte, Davi, o que tem que acontecer com esse homem? Davi não sabe o que é para ele. Ele diz: esse homem merece uma sentença. E qual a sentença que ele merece? Diz: esse homem é digno de morte. Percebeu? Porque quando se refere a mim, eu quero cuidado, zelo e atenção. Mas quando se refere a outro, eu quero execução, punição e morte. Davi diz: esse homem merece morrer. Aí Deus diz assim: profeta, chegou a hora. Chegou a hora que o alinhamento vai ser fatal. É agora. Diga para Davi: Davi, esse homem é você. Quando o profeta disse: Davi, esse homem é você, um espelho foi posto na alma de Davi. Porque o tempo não apaga o pecado. Havia passado o tempo, ele não foi falar com Deus. Quando Davi olhou para o espelho da alma, ele disse: esse homem sou eu. Eu estou completamente desalinhado. Quando você lê a história de 2 Samuel, capítulo 11 ou 12, você vê Davi de fato desalinhado. Só que agora Davi vai escrever. Quando ele é repreendido pelo profeta Natan, ele vai documentar aquilo que ele estava vivenciando. E o que é que ele vai escrever? Um salmo. Que salmo Davi vai escrever? O salmo que nós lemos, salmo de número 51. Perceba que o salmo 51 agora é o salmo do alinhamento. Davi começou a falar com Deus após ser repreendido. Davi poderia dizer assim: não, eu não quero fazer nada, não sou nada, acabou. Mas não, ele entendeu que alguma coisa estava faltando. Porque quando alguém está desalinhado, ele sabe que alguma coisa não está bem e não está legal. E Davi agora vai falar com Deus. E como que eu vou me alinhar depois de estar desalinhado? Eu conheço gente que deixou a igreja, que deixou cargo, que deixou posições. Por quê, pastor? Porque errou na sua caminhada cristã. Eu conheço gente que era carregada de Deus, do Espírito Santo, que deixou a igreja porque cometeram um erro,
cometeram um deslize e não tiveram a capacidade de reconhecer e preferiram ficar para fora. Davi disse: não, eu preciso abrir o meu coração e me expor para Deus agora. Eu preciso de um alinhamento. E Davi começa pronunciando tais palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, apaga as minhas transgressões. Davi entra num alinhamento com Deus, entendendo o tamanho da misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, apaga as minhas transgressões. Davi entendia: mesmo que eu estou desalinhado, eu conheço a grandeza de Deus, e nenhum pecado será maior do que a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não estou aqui nesta manhã porque mereço, você não está aqui porque merece, você está aqui porque a graça de Deus está sobre a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui, porque essa graça de Deus é importante, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos pelas forças do mal. Davi entendeu: tem misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, lava-me completamente da minha iniquidade. Davi disse: Senhor, eu quero ser alinhado, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele vai abrindo o coração: purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões. O passo para um alinhamento perfeito é reconhecer a minha natureza, porque a geração que nós vivemos hoje dificilmente reconhece a sua fragilidade. Por que eu parei? Por causa de fulano. Por que eu não fui mais? Por causa de fulano. Por que eu não vim para a igreja? Por causa de ciclano. Por que eu não cantei? Por causa de fulano. Por que eu fiz? Eu sempre transfiro para alguém. No Éden foi a mesma forma. Ô Eva, ô Adão, eu preciso falar com vocês. Ô Adão, o que aconteceu? Senhor, eu não estou sabendo de nada, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus chega na mulher: e aí, Eva? Eu também não estou sabendo de nada, é a serpente que foi criada. Percebeu que é um ping-pong? Um joga para o lado, o outro joga para o outro. É mais fácil eu transferir para outros a responsabilidade de um desalinhamento. É muito mais fácil eu transferir para outra pessoa um problema que eu estou enfrentando. É mais fácil eu entrar por essa porta, sentar nessa cadeira e dizer: hoje o louvor não cantou legal, hoje o pastor Lucas não pregou legal, hoje o pastor não foi legal. É mais fácil eu transferir para outro a responsabilidade do que assumir que quem não está bem sou eu, que quem está mal sou eu. Então eu jogo para alguém, mas alguém que deseja ser alinhado, ele diz: Senhor, eu reconheço as minhas transgressões, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, mas eu estou aqui, Pai, a tua misericórdia me guarda. Eu reconheço a minha transgressão. Eu não senti o teu espírito no culto, não é por causa do pastor, não é por causa do orador, não é por causa de quem cantou, não é por causa de quem tangeu. Eu não senti porque eu estou ruim e eu estou mal por dentro. Mas Senhor, se eu venho para a tua casa no domingo pela manhã, é a minha alma gritando: por mais falho que eu seja, por mais desalinhado que eu esteja, eu venho hoje para fazer alinhamento e balanceamento para andar correto no seu caminho. Davi vai esmiuçando, e não dá tempo de esmiuçar o Salmo 51 todo. Davi vai abrindo o coração e falando com Deus: purifica-me como isopo, ficarei mais alvo do que a neve. Em pecado fui gerado, eu sou esse tipo de homem. E Davi vai abrindo. Aí um dos versículos que é crucial, no versículo 10 para frente, ele começa a dizer: Senhor, eu entendo o meu coração erra, meu coração é enganoso. Quem nunca errou por decisões do coração? Eu errei, Senhor. Se eu for agir conforme o meu desejo, conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu planejo, eu posso ter problema. Mas eu não quero que o Senhor faça uma reforma no meu coração.
Eu não quero um curativo no meu coração. Ele diz: Senhor, cria em mim um novo coração. Porque se eu tenho um coração criado pelo Senhor, um coração limpo, não há nada que vai me desalinhar. Por quê? Porque eu entenderei que tudo aquilo que eu preciso está na tua presença, está nas tuas mãos e no teu poder. Eu quero um coração puro, eu quero um coração limpo. Cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto. Aí ele vem para arrebentar. Ele diz: eu sou rei, eu tenho tudo, eu sei o que é ter dinheiro, eu não tenho ausência de nada. É Davi dizendo: se lançar o carro 2026, eu já tenho dinheiro para comprar o 2027. Minha geladeira está cheia, meu armário é cheio, eu tenho dinheiro, eu tenho trono, eu tenho coroa. Isso é necessário? É. Mas Davi faz um pedido: Senhor, eu sei que eu errei. E às vezes há pessoas que acabam tendo tantas coisas e acabam sendo desalinhadas. Percebeu que Davi estava no luxo, no palácio, mas ele vai desalinhando no momento da sua prosperidade. É pesado o que eu vou dizer, mas tem pessoas que não podem prosperar, porque se ele prosperar, ele vai desalinhar. Deus não pode entregar. E por que é que Deus vai me entregar alguma coisa que venha me desalinhar? Por que é que Deus vai me entregar alguma coisa que vai me fazer mal? Davi tem todas essas coisas, mas estava desalinhado. Mas quando Davi se alinha, falando com Deus, ele entendeu: nada é mais importante do que carregar a tua presença. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, em oração, possivelmente em pranto, possivelmente em lágrimas, ele vai dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, arranca tudo que eu tenho. A coroa que eu tenho é tua, a cadeira que eu ocupo é tua, o dinheiro que eu tenho o Senhor pode tirar. Arranca tudo, Senhor, me deixa pobrezinho de novo. Mas uma coisa, apenas uma coisa eu vou pedir, só essa: tira tudo que o Senhor quiser, mas o teu Santo Espírito, esse não, deixa comigo. Eu não dou conta de viver sem Ele, me deixa com a sua presença. Uma coisa eu vou pedir: deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar com Ele e Ele comigo. Eu não dou conta de viver sem Ele. Davi disse: nada é mais importante do que essa essência, nada é mais importante do que ter esta graça. O maior privilégio que eu tenho é ser cheio do Espírito Santo. Qual que é a mentalidade de Deus? O que é que Deus planeja para os seus filhos? Que sejamos todos cheios do Espírito Santo. Sabe quando você come bastante bode, é carneiro, como alguns queiram, come bastante, domingão, aquela macarronada, aquele almoço top. Aí quando termina o almoço, alguém diz para você assim: quer comer mais alguma coisa? Você diz: Deus me livre, estou cheio. A ideia de Deus é isso: te encher. Porque quando alguém lá fora lhe falar: eu tenho algo para te proporcionar, não quero, porque já estou cheio. Tem uma noite de prazer lá fora, não quero, eu já estou cheio. Eu tenho uma noite de prazer para te oferecer, não quero, eu já estou cheio. Eu tenho uma festa para te oferecer, não quero, já estou cheio. A presença de Deus basta na minha vida, basta na minha casa, é isso. Alguém diz para você: tem uma proposta ilícita para te fazer. É? O que? Se tu fazer isso, tu vai ganhar dinheiro demais. Fulana fez e ó, tá bem. Você diz: obrigado, eu prefiro pegar um aplicativo e ir para a igreja de ônibus ou a pé. Mas eu não quero isso, porque eu estou cheio. É melhor eu estar a pé, cheio do Espírito Santo de Deus, do que corrompido a um sistema, entristecendo a
Espírito Santo de Deus. Davi disse: não, estou cheio. É estar numa sociedade e não ser pego por ela. O meu ciclo de amigos não vai me proporcionar. Alguém agora dentro da igreja vai dizer para você: tem uma bebida para te oferecer, tem um cigarro para te oferecer, tem algo, uma proposta ilícita para fazer. Alguém te faz uma proposta dessa dentro da igreja? Não faz. Que bom seria se todos nós vivêssemos 24 horas cercados por gente cheia do Espírito Santo. Mas de vez em quando tem uns incircuncisos nos nossos caminhos. De vez em quando aparece um cão, um Satanás, e ele nunca vai vir de chifrão. Isso te sorteio para desalinhar. Davi disse: Senhor, se eu tiver o teu espírito, estou em paz. Ele reconheceu: nada é mais importante do que ter a tua presença em mim. Para finalizar, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sabia o que era frequentar uma igreja por frequentar. Davi sabia o que era vir para um culto para apostar para a sociedade: eu sou cristão. Davi sabia que um homem desalinhado também consegue manter os seus compromissos ministeriais. Davi entendia o que era isso. Ele disse: Senhor, eu cansei de entrar no culto, sentar na cadeira e ficar igual ventilador, de lá para cá, de lá para cá, tipo procurando Nemo no culto. Cansei disso. Não quero mais vir para a tua casa por vir. Não quero exercer uma tarefa por exercer, para cumprir uma programação. Eu quero voltar a ter a alegria da salvação e ter prazer naquilo que eu faço. Davi está dizendo: eu não vejo a hora do celular despertar para homens 8:30 da manhã para estar na igreja às 9. Para a mulher, eu não vejo a hora de despertar 5 da manhã para estar às 10. Davi disse: eu não vejo a hora do louvor começar a cantar para mim se derramar de novo. Davi disse: eu não vejo a hora do pastor começar a pregar para mim ser alimentado pela palavra. Davi está dizendo: ah, pregador, termina logo o culto, eu quero ir para frente orar, eu quero de novo, eu quero. Davi disse: eu quero de novo ter essa alegria. Porque tem gente que para ele entrar na igreja é a mesma coisa de entrar no shopping, no Atacadão ou no Rio São Francisco. E é bom o negócio, hein? É top demais. Mas eu vou dizer: Rio São Francisco é bom, passeio é bom, carne de bode é bom, carne de carneiro é bom, mas não tem prazer maior do que estar aqui nesta manhã, sendo alimentado por Deus. Tem não? Ter um relacionamento é perfeito, ser pai é perfeito, ser mãe é perfeito, ser tio é perfeito, liderar é perfeito, ter tudo é perfeito, mas nada é mais importante do que declarar: eu tenho a alegria da salvação. Porque quando alguém que tem a alegria da salvação, não é qualquer coisa que o desmotiva, porque ele sabe que ainda que tenha problemas no caminho, ele sabe o lugar que ele vai chegar. Eu vou chegar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor,
exultarei no Deus da minha salvação. Crente alinhado não se desalinha com problema financeiro. Pastor, eu estou cheio de conta, mas o meu glória a Deus aqui está em dia, viu pastor? As minhas contas estão atrasadas, mas a minha adoração permanece boa. Pastor, minha geladeira está aí vazia, está igual piscina ou coco, só tem água, mas aqui eu estou cheio da sua presença, Pai. Ô pastor, essa semana eu sei que eu vou ter uma série de problemas para resolver, mas eu estou em paz, porque eu já estou alinhado. Eu ofertei a Deus a minha manhã, eu estou oferecendo a Ele o meu dia, e por essa razão eu sei que Ele vai cuidar de mim a semana inteira. Mas Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Crente alinhado tem alegria da salvação de uma forma muito sorrateira. Dá uma olhadinha para quem do teu lado, vê se no rosto dele exala a alegria da salvação, ou se ele ainda está desalinhado. Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustente-me com um espírito voluntário. Eu não quero te servir por obrigação. Eu quero ter prazer naquilo que faço. A pergunta é: você vem pela manhã? Você vem às 17? Você vem às 19? Por quê? Porque você é obrigado a estar? Ou porque dentro de você há um espírito voluntário que diz: eu preciso desse ambiente? Não preciso de igreja, não preciso de igreja para demonstrar a minha fé. Então quando alguém estiver doente, não precisa de médico para ir também, se cura em casa. Estou com fome, quero comer pão. Não faça você o teu pão, não vai para a padaria para comprar. Davi rasgou e disse: Senhor, tudo que eu preciso, eu só encontro na tua presença. 2 Samuel, ele estava desalinhado. Salmo 51, Davi se alinha. E como Davi é conhecido até os dias de hoje, um homem segundo o coração de Deus. Porque quando eu decido me alinhar, o meu passado fica no passado, e o meu presente é um presente de Deus, e o meu futuro eu entrego nas mãos. Eu não quero saber o que você fez ontem, anteontem, hoje. Não importa. Importa que Deus tem um plano contigo e diz: você é uma mulher segundo o meu coração. Você é um homem segundo o meu coração. Com a permissão do pastor, quem tem a alegria da salvação, o espírito voluntário, se coloque de pé. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, acabo cometendo. Eu quero ser a tua casa.
manhã e diz: pastor, eu entendi a semântica, a ideia da palavra proposta. Eu entendi que existem possibilidades de acertar, mesmo depois de ter errado. Pastor, eu entendi que o maior privilégio que alguém pode ter é carregar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você que diz: pastor, dentro desse coração existem algumas coisas que precisam ser alinhadas com Deus. Talvez aí dentro desse coração que os teus filhos não conhecem, teu pastor não conhece, tua esposa não conhece, ninguém conhece. Mas tem algumas coisas que você diz: ah, Senhor, como eu quero ser alinhado na tua presença. Hoje eu quero orar por você que diz: pastor, eu, assim como Davi, hoje rasgo meu coração para viver um novo tempo para Deus. Alguém nesta manhã, isso não é o apelo, ok? É alguém que pode estar dentro da igreja, que diz: pastor, eu sinto a necessidade de estar alinhado com o céu. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Se eu não parar, Deus me para. Para que não corra esse risco de ser desalinhado pela vida, se alinhe na presença de Deus e no altar. Agora, esta manhã não é uma manhã para você buscar ouro, não é uma manhã para você buscar pratas, não é uma manhã para você buscar bens materiais agora. Agora é a hora de dizer: Espírito Santo, volta para a tua casa, esse é o teu lugar. É hora de você começar a dizer: Senhor, perdoe pelos meus erros, perdoe pelas minhas falhas, perdoe por aquilo que eu possa ter. Eu quero a tua presença. E essa manhã o Espírito Santo pode visitar você agora onde você está. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba a alegria da salvação agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Você que é batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Coloque a mão sobre a tua cabeça, porque nesta manhã o Espírito Santo está aqui e eu sinto dele a presença. E agora é uma manhã de alinhamento, mas esse alinhamento eu não posso lhe proporcionar, é você e ele. Receba o renovo de Deus na sua vida, mulher. Receba a alegria da salvação de novo. Receba cânticos espirituais. Comece a falar em mistério com Deus. Seja renovada agora, moça. Seja renovada agora, mulher. Perdoados estão pecados e falhas. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Elemaia, uracandaraba cheia. Há uma graça de Deus aqui. Eu ouço línguas estranhas. Eu vejo lágrimas no altar. Emai trecamachuia. Elemaia, uracandarabara, sobadara candaraís. Receba poder. Receba poder agora. Vai. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder.
agora e sua comunidade. O piano vem comigo e daqui a pouco o ministério de louvor vai entrar. Por um minuto agora é uma manhã de alinhamento. Um minuto marcado agora. Você vai abrir a boca para dar glória a Deus agora. E o Senhor vai encher. E o Senhor vai encher. Receba renovo agora. Receba o poder agora. Receba o batismo agora. Receba fogo agora. Vai. Vai. Remaia. Uramachuri me candarai. Pega. Pega. Pega poder. Receba renovo agora. Vai. Receba o poder agora. Vai. Receba o poder de Deus agora. Vai. Receba o poder agora. Vai. Plá. Camai. Uraxé. Uramanta. Uramacha. Elamaia. Uiatuia macandarai. Uramachuri me candarai. Uramada caneita. Eita. Jesus vai batizar nessa manhã. Eita. Batiza, Jesus. Batiza agora com teu Espírito Santo. Eita. Eita. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh irmão, eu tô cheio de Deus. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Tecladista, eu sinto Deus. Pastores, eu sinto Deus. Clamando de que me dá. Ele é vitória, camando tuiata. É Maia. Urasse. Uramanta canta na sunha. Meu Deus, que glória é essa? Que glória é essa? Placita machou. segura. Levante as mãos em posição de receber.
Lematriaca. Nebaia. Tu consegue dizer glória a Deus? Tu consegue dizer aleluia? Se prepare, porque o céu vai lhe dar um presente especial. E é a presença dele sobre a tua vida. 1 minuto cronometrado, você não vai pedir nada, mas cronometrado, sem cessar, tu vai só dizer glória, 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 glória. 1 minuto, olho fechado.